Olá, meu nome é Patrícia Souza, sou psicóloga e hoje estou iniciando meu primeiro podcast. Podcast Você Tem Valor. Por que você tem valor? Quantas pessoas que estão aí do outro lado da tela e se sente desvalorizada, se sente não sente que não tem valor pela sua família, pelo seu esposo ou pelos teus filhos. E eu quero dizer para você que sim, você tem valor. Olhe um pouco mais para a tua vida e não deixe que as palavras negativas na tua vida tenham domínio sobre você. Então vamos iniciar aqui o nosso primeiro podcast. Eu tenho aqui duas convidadas, que é uma psicóloga, que é a Marcela Ribas, que além de psicóloga, também ela é professora. E temos também aqui a minha amiga Elaine Manja, né? Que ela já é amiga há muito tempo, as duas, né? E o nosso assunto hoje, nós vamos falar como lidar com filhos adolescentes. Eu, fosse você, já pegava caneta e papel na mão e já vamos anote as dicas que nós vamos passar aqui para vocês, porque vai ter assunto sobre isso. Pode falar, Marcela, se apresenta. Boa noite, meu nome é Marcela Ribas de Alcântara, sou psicóloga, né? E também professora. Dou aula de biologia, ciências e algumas outras grades aí curriculares. E a dificuldade hoje, né, é sobre a adolescência, né? Como nós vamos lidar com esse adolescente. Muito do que eu possa vir a trazer para vocês, de informações, para os pais, avós, né? É como lidar com esse adolescente, que hoje estão em uma situação bastante vulnerável, tanto os familiares quanto esses adolescentes. Vamos falar também com a Elaine, que a Elaine é mãe de adolescentes. Então ela também vai trazer bastante informações aqui para a gente, como que ela cria os filhos dela, como que ela sabe lidar com essa fase, né, que muitas mães têm dificuldade. Eu vou fazer a primeira pergunta para a Marcela. Marcela, como agir com os filhos na adolescência? Bom, a princípio, né, um dos fatores que eu tenho presenciado e também até me envolvo, né, com esse adolescente é a falta de comunicação. Desta família, eu digo a família que eu digo pode ser o pai, a mãe, os avós, porque nem sempre, né, nós temos uma família completa. Ou tem a ausência do pai, ou a ausência da mãe, e existe essa dificuldade imensa desta comunicação. Essa comunicação teria que ser bastante assertiva. Então, esses adolescentes, eles não têm, vêm já de algumas crenças limitantes, já trazem com eles ali algumas, como é que eu posso dizer? Medo. Tem medo, né? De levar essas informações ou pedir informações ou se comunicar realmente com essa família. Sim, você falou que às vezes vem do pai, da mãe, e às vezes tem casos também que vem dos dois, né? Dos dois. Os pais ali estão presentes, mas às vezes são negligentes com esses filhos. O que é negligente? Estão ali, mas não têm o cuidado. Reunião de escola, Marcela, como você é professora. Hoje a escola está trazendo mais, eu vejo, porque os meus filhos estudam em escola pública. E a escola procura trazer mais esses pais para a escola, para reunião, para umas festas que tem lá, para esses pais participarem mais da vida dos filhos. E eu acho muito importante, né? Às vezes as mães reclamam da escola, tudo, mas não participam da vida escolar dos filhos. Isso eu vejo bastante. O que você tem a me dizer sobre isso? Sim, é uma luta diária, né? Lidar com os adolescentes e também fazer com que esses pais se cheguem, né, para essa reunião. Alguns vão, outros nunca foram. Não sabemos quem é. Aí o filho apronta aqui, apronta ali. Nós temos aquela dificuldade. Eu ainda tenho um pouco mais de tato, né, para lidar com eles. Eu ouço muito os meus adolescentes, os quais eu tenho assim
pavor quando eu escuto assim, ele está na época da aborrecência. Não existe essa época da aborrecência. Existe, novamente eu vou falar, falas assertivas, conversas assertivas. Então, se esse pai e mãe participa, fica muito bom. Dá para conviver, né? Dá para ter parceria, dá para chamar esse filho, conversar, ver onde ele tá errando. Porque erros os pais cometem e os filhos também. Então, eu acho que tudo é a comunicação. Quando o pai vai na reunião, nossa, é um aplauso total. A gente fica numa felicidade que vocês não têm ideia. Mas a maioria não vão. E aí começa assim, eu vou mandar meu filho de escola, essa escola não presta, o professor não presta. Estão perseguindo meu filho. É perseguição, porque é só com ele? Não, não é só com ele. Né? E o ambiente onde ele está inserido também vai dizer quem ele é. Dependendo da situação, ele vem aprendendo essas coisas no decorrer da infância até chegar nessa adolescência. O lado que o lado que você falou como professora, que você está lá, vou falar um pouco do lado de mãe, que eu sempre participei muito das reuniões. Um exemplo, isso eu acho que falta muito os pais conversar com os filhos. Um exemplo, chega uma notificação de falta de trabalho da escola, ouça seus filhos, porque o pai cobra e fala, você não entregou, você isso, não sei aquilo. Todos os lados erram. Exemplo, eu fui na escola, a Tainátia chegou pra mim, falou, mãe, lembra aquele trabalho que eu fiz e tal, que eu demorei dias? Então eu entreguei pra professora, ela falou que eu não fiz, não deu nota, fui cobrada, ela falou que não deu nota. Então, numa reunião dessa, eu chamei a professora e falei pra ela, porque ela se sentiu ouvida. Ela falou, mãe, você vai falar, se sentiu ouvida. Ela falou assim, a Tainá não entregou. Eu falei, entregou. Porque ela veio junto, como que você controla a entrega desse trabalho? Então, porque ela também tá ali com um monte, fulaninha que recebe, assina e tal. Ou seja, ela ficou sem nota por um trabalho que ela fez, imagina a desmotivação que ela teve. Então, daí a professora foi atrás, foi procurar, me desculpa, achei. Realmente, então, os dois lados, né, erram. Então, ele tem que se sentir ouvido também. Não é porque é adulto e eles que mandam isso aqui. Não, você tem que ser amigo e sentir ouvido. Como também, quando eles estão fazendo coisas erradas, você apoiar a escola, né? Não só criticar, apoiar a escola também. Uma pergunta que eu vou fazer para você e que eu vejo, assim, muitas adolescentes, né, que vêm para a terapia, né, Marcela? Sim. Principalmente os que estudam em escola particular. Eles vêm com aquela cobrança deles mesmo, que eles têm que tirar 10 em tudo. E se eles tiram 9 ou 8, eles já ficam frustrados. É ou não é? Sim, com certeza. Elaine, você sendo mãe, né? Você tem uma filha de 14 e um de 25, né? De 20. E como que você lidava com isso? Com as notas dos seus filhos? Quando tirava uma nota mais baixa, o que você falava? Como que você acolhia isso? E como que eles vê isso? Então, eu acho que é um pouco de personalidade, Paty. Um exemplo, são dois, né? Que fazem diferente. O Thiago, por exemplo. O Thiago era aquele menino, como é que eu falo? Autodidata. Ele mesmo, ele ouvia e aprendia. Se ele não assistisse a aula, então ele mesmo... E aí ele já começava a atrapalhar a sala de aula. Então, minhas queixas não eram isso da nota. E ele também não se cobrava tanto, porque era dele aprender. Até hoje ele é assim. Ele não se cobrava tanto. Eu que ficava, Thiago, você sabe, tira nota, mas tá chamando a atenção porque tá atrapalhando o resto da sala. Tem gente que precisa de ouvir mais, de aprender mais. Então o Thiago era assim, ele não se cobrava tanto. E tinha notas boas. Nunca tive problema com o Thiago de ser chamado na escola com notas ruins. Já a Tainá, que tem 14, vai fazer 15, se cobra demais. Foi exatamente o que você falou. Se não tirar 10, ela fica, eu vou tirar muito ruim, se eu não conseguir estudar, nanana, e se cobra muito. Eu lido com isso aí, eu acho que tem que amenizar isso aí. Eu falo, filha, estudou, entendeu, aprendeu, não é decorar, né? Ela não decora, ela tenta aprender mesmo. E aí eu fico pra ela, não, tá tudo bem se tirar a média, mas ela nunca tirou a média, sempre tirou 9, 10. E eu acho que isso faz mal, essa cobrança excessiva. Sim. Porque a gente não é robô, né? Eu acho que faz mal. Como eu lidou com isso, eu tento ajudar ela a ver que é mais leve, que não é a nota em si que vai fazer ela ser quem ela é, ou ser melhor ou não essa competição. É porque sim, eu tento amenizar, porque eu vejo que a cobrança é doída. É porque muitos pais, falam assim, é porque eu tô pagando a mensalidade do colégio. Então, você tem que dar o teu melhor e não aceito 9, não aceito 8. E quando aquela criança, aquele adolescente tira uma nota mais baixa, ele já fica lá
com medo dos pais e se cobrando também, né? Então isso faz muito mal para as crianças, para adolescentes. Né? Lida com a aprendizagem. No caso aí da filha da Elaine, eu acho que, de alguma forma, ela começa a pensar no reforçamento. Ela reforça nela o irmão. Né? Porque o irmão dela, ela viu, né? Ele tem 25, ela tem 14. Então ela assistiu parte dessa trajetória dele, que é didática. Chegar lá, bababá, né? Tô tranquilo, só assistir, não preciso de muita coisa. E talvez isso ela fala, poxa, não sou como o meu irmão, mas posso me tornar igual a ele. Sim. E aí ela começa a reforçar isso nela, na cobrança dela mesmo. Então, que nem a gente vê que a Elaine é uma mãe dedicada, conversa, pergunta, aproveita, né, o momento e vai pra cima e quer saber e fala, ô filha, não se cobre tanto. Mas pelo histórico, lembra que eu falei do ambiente? O ambiente onde nós estamos inseridos, ele pode fazer parte do quê? Do aprender. Porque você está convivendo, então é por repetição. Eu nunca pensei nisso. Fato, viu? Interessante que a Marcela falou, eu nunca pensei nisso. E acho que sim, que deve ser verdade, sim, que ela se espelha muito, pergunta pra ele, pede pra ele ajudar, ensinar e tal. Assim, porque ela ainda naquela fase, 14 anos, né? Os hormônios todos em ebulição, exatamente, né? Tudo tá fervendo na mente dela, no corpo, o fisiológico dela se cobrando o tempo todo, né? Porque nós mulheres temos essa, né? E esse turbilhão, como eu falo assim, é muita emoção. É emoção para tudo quanto é lado. E eu acho importante que quando eu falo isso para ela, eu vejo que há como que eu falo? Ela tem um apoio, ela sente um apoio em mim, que depois ela fala, ai mãe, você é tão diferente das outras mães, eu vejo que chega todo mundo triste, como que eu vou falar pra minha mãe? E eu chego falando pra você fala, não, filha, tirou na média, só pra não ficar de pressão, tá bom, no próximo você vai melhor. Aí ela fala, ai mãe, obrigada de ser assim, porque você já pensou se eu cobrasse mais ainda do que eu vejo que ela se cobra, tem terapia resolvia. Isso é porque a Tainá faz terapia, né? A terapia tá em dia. A terapia tá em dia? Tá em dia. Tá em dia, tá em dia. Parabéns. Elaine, e como que você lida com a adolescência dos seus filhos, né? Que você teve o primeiro, que foi o Thiago. Hoje está com uma outra fase que é 25 anos, né? Que até os 24 ainda é adolescente. É adolescente, né? Só para lembrar, né? O novo desenvolvimento humano, né? Ele traz essas informações, sim. Agora, até 24 anos, ainda o filho é adolescente, né? E a Tainá, como que você lidou com isso? Então, uma coisa que o Thiago falou quando ele ficou moço e falou para mim, mãe, ó, de todos os seus erros e acertos, que eu errei muito, porque era o primeiro filho, né? A gente quem não erra? Me cobrei muito, às vezes sofri muito, mas vi que eu dei o meu melhor, que foi meu melhor naquele momento que eu sabia, né? Uma coisa que ele falou que eu gostei e levei, assim, pra Tainá também foi isso. Ele falou assim, mãe, uma coisa que eu quero ser com meus filhos, que eu acho que você acertou muito, é a amizade e a abertura que você deu pra mim. Então, eu nunca te escondi de nada, nunca te escondi se me ofereceram droga, nunca te escondi um amigo que usava droga ou não, aonde eu ia, com quem eu ia, com quem eu fiquei. A primeira vez que eu bebi, que eu fiz 18 anos, foi na sua frente, que eu tomei um porre, você tava ali comigo, então... Olha que legal. Ele nunca precisou esconder nada. Eu acredito, assim, é que nem ele falou isso pra mim, eu acredito mesmo, ele falou de tudo. E aí, uma coisa que eu aprendi a lidar, assim, acho que foi natural, eu não sei, foi meu Deus, né? Que ele falou assim, a liberdade que eu dou, e às vezes o tema que ele me trazia, que é para uma mãe ficar ou chateada ou brava com alguma coisa, eu nunca mostrei surpresa para nada. Eu procurava orientar, sabe? Aconteceu isso, nossa, se eu fosse você, isso aí não era legal, vai por isso, tal. Nunca critiquei, né? E a Tainá eu fiz da mesma maneira, então ela falou, ai mãe, você é minha melhor amiga. Que nem às vezes eu vejo, né, a gente batendo papo informal com a Marcela falou isso. Às vezes não é ruim ser muito amigo. Mas a minha experiência é totalmente diferente. Tipo, eu sou amigo dos meus filhos. A minha filha conta de menininho que ela interessa, de amiga que brigou e que falou isso. Então ela fala, mãe, você é minha melhor amiga. Então eu usei isso como amizade que eu tenho com eles, né? Uma parte ruim na época do Thiago e da Tainá, que eu vi, e hoje eu me policio mais, é que a ausência, que na época do Thiago eu tinha que trabalhar muito, então eu era muito ausente. Minha mãe, que era minha rede de apoio, e cuidava super.
eu dava tudo. Então, ele não teve frustrações. Quando veio a fase adulta, que vem as frustrações, que eu não consegui poupá-lo dessas frustrações, eu vi que para ele foi bem dificultoso, onde ele entrou na terapia também para tratar isso, porque ele não sabia lidar com perdas, com frustrações da vida. Com não, né? Com não, porque eu fui cercando. Então, a Tainá, eu fiz isso um pouco, mas quando eu observei sobre o Thiago, aí eu já deixo se frustrar um pouco mais, não dou tudo. Apesar dele serem filhos ótimos, a gente quer fazer de tudo, né? Com certeza. Mas assim, é desse jeito. Eu vou indo do meu jeito. Errôneo, certo, erro, nem sempre perfeito, mas é isso. Então, o que acontece muito com os pais, aqueles pais que foram criados na escassez, não teve nada, aí hoje está numa situação melhor, né? Aí quer fazer de tudo para os filhos. Quero dar tudo que eu não tive. É um dos erros, né, que a gente erra. Ou aquele também que nunca teve nada e também quer negar tudo para eu consegui assim e você que se vire também, né? Então aí é muito radical. Então a gente tem que ser meio termo, né? Equilíbrio, né? Embora errar, todos os pais erram. Qual os pais que nunca errou na vida? Não é verdade? Eu acho que assim, a questão de os pais erram e erram muito. Erram como? Com amor. Tentando acertar. E nem sempre, né? A gente vai reconhecer, também sou mãe, sou avó, também não vamos nos reconhecer, né, nos nossos erros. A gente pode até nos reconhecer mais pra frente, quando você começa a ver que desmembrou, né? Começa a vir os conflitos, e aí você fala, e agora, eu faço o que com isso? Né? Porque a gente errou por amor, né? Mas erramos. Sim. Erramos. Agora, quanto ao que a Elaine traz, eu achei, assim, muito legal, porque ela tem um diálogo com os filhos honesto, simplício, e traz tudo de positivo ali. Então, quando ela fala que ela não guardou, não poupou ele de nada, ele sempre teve tudo. E quando ele teve a primeira frustração, aí ela sofreu também. Ela sofreu também, porque assim, eu dou tudo, né? Então ele não vai precisar de nada. É como se a gente pusesse ele lá na redoma. Mãe, tá aqui. Mãe, tá ali, né? Então nesse momento ela achou que estava certo. Mas quando ele se frustrou, que isso vai acontecer com qualquer um de nós, né? Podemos estar aí, casados, com os filhos, ou com qualquer situação. Se a gente não tiver os limites, a frustração virá. Será cobrado isso de você, de alguma forma. E aí, para lidar com isso, só a terapia. Brincadeira, viu? É verdade, Marcela, como colocar regras para o filho adolescente? Então, eu acho que regras são coisas... É uma palavra muito forte, né? Em 2024, né? Pleno século XXI, é impossível você chegar no cara... aqui nessa casa tem regra. Né? Como nós fazíamos antigamente, botava lá um coraçãozinho, um solzinho sorrindo, uma coisinha ou outra na porta da geladeira, porque eles acertaram tudo, eles foram bonzinhos. Então, regras é forte. Pode ser que você tenha uma troca, né? A partir de um diálogo, igual ela traz, positivo, né? Você fala, olha, sentar, ter uma conversa assertiva com esses filhos, né? Falar, a mamãe trabalha, ganha tanto, faz tanto, o que a gente pode fazer por aqui? O que vocês podem fazer pra gente trocar? Olha, eu quero um iPhone, eu quero isso, eu quero... Ok, você acha que você está no tempo de ter esse iPhone? Seria o melhor momento? Vamos pensar junto? Quanto custa? O que você pode fazer, né, para ser colaborativo? Olha, mamãe, eu vou lavar a louça, eu vou fazer a marmita, eu vou, né, lavar o banheiro, né? Principalmente nós que trabalhamos para fora. Eu não tenho filhos pequenos, optei em ter uma filha só, mas eu vejo a luta da Patrícia, vejo a luta da Elaine, né? E tantas outras mulheres, outras eu vou chamar de Marias, né? Porque nós somos todas Marias, né? Que sai para lavar, passar e cozinhar,
que sai para ser a vendedora, que sai para ser a psicóloga, a professora. Então, eu acho que trocar. Essa troca eu acho importante. Importante e acho até que não gera tanto conflito. Porque se você impõe aquilo, pronto, aí que não faz mesmo. Não faz, bate porta, já vai pro quarto. Ah, eu vou arrancar celular. Eu não tiraria o celular. O que isso vai te trazer de benefício? E se esse adolescente fez algo muito grave? Porque eu já tive no meu consultório o adolescente que cometeu alguma coisa grave com o celular. Nesse caso, a mãe tem que tirar o celular? Então, eu já colocaria um espião lá no celular. Eu administraria. Não tem os das crianças, né? Parece que tem isso. Espião, né? Ali. Por mais que a gente tenha espião, vamos supor. Uma hora que você está dirigindo no carro, você vai espiar esse celular como? Tá, mas nós também não podemos vigiar uma pessoa 24 horas. Né? Então, nós não temos esse acesso e nem direito, né? Sim. Dessa invasão de privacidade. O quão que é isso? Para você poder tomar uma decisão. Acho que se for uma coisa muito séria, eu tiraria. Porque precisa entender que aquilo ali que aquilo ali é uma ferramenta, né? O mundo que você traz dentro de casa. E de certa forma também você tirar revolta hoje em dia. Sim, foi isso que eu falei. Tem que ser muito grave, não é? Tem que ser muito grave e conversar com essa criança, esse adolescente que seja. Esperar passar revolta, né? Porque vai ficar revoltado e orientar o porquê aconteceu isso. Explicar. Eu vejo assim, que nem nós temos que conversar muito com os filhos. Explicar, como a Marcela disse. E o que eu vejo hoje é assim que pais têm preguiça de explicar, né? Orientar, falar o que pode, o que não pode, e explicar o porquê, né? E o que é certo, o que é errado, corrigir, né? Às vezes os meus filhos falam, nossa, mas eu falo isso. Toda mãe fala demais, né? Toda mãe fala demais. Mas eu sempre falo, né? Não é certo isso e explico o porquê. Entendeu? Aí tá certo que eles não gostam de ouvir, né? Tem uns que já até... Já sai correndo, bate porta, já, né? Mas dá trabalho. Criar filhos dá trabalho, né? Não é aquele mar de rosas que parece, né? A gente olha lá no Instagram, olha que coisa linda aquela foto de família. Mas por trás disso, né? Então tem sim trabalho, tem explicar. E tem muitos pais que deixam assim... por conta, né? Porque tem preguiça de explicar. O que você acha? Você ia falar algo? Eu ia falar assim que, engraçado, são criados na mesma família, mesmo pai e mãe. São filhos tão diferentes. Tão diferentes. Muito diferentes. Tudo que eu ia questionar, ia retirar, já retirei o celular dele. Só que tudo que eu ia falar, por ele ser esse menino mais ouvido, ele tinha argumento, questionamento pra tudo. Entendeu? Então ele às vezes me fazia entender, eu tirava, já tirei, mas por menos, acho que não precisaria, mas ele argumentava até o último momento. Então a gente é muito parecido, só que ele argumenta muito, ele não aceita um não sem argumentar. É porque acho tão interessante, gostei dessa parte. Aí ele não aceita o não, mas é porque você já não deixava o não acontecer pra ele. Tanto é que trouxe o quê? A frustração. Quando ele teve o primeiro não dele, acabou, meu mundo caiu. Não, mas dentro de casa, assim, eu não deixava, eu blindava ele pra fora, mas dentro de casa tinha os não. Que nem ia dormir tarde, que tinha que acordar cedo pra ir pra escola, eu via isso. Eu entendi o que você disse. Eu queria catar o celular, então você não vai, porque você não me respeitou e dormiu. Então. Aí ele tinha os argumentos dele. E muitas vezes eu ficava sem ação, Marcela. O poder de convencimento. Ele tem, mas eram argumentos bons. E aí eu vejo que eu acho que é uma troca com filhos. Você pensa que não, a virada de chave da nossa vida veio através do Thiago. Tipo assim, foi que nem você falou. A gente ganha tanto, a gente tem que... Aí meu marido chegou em casa e falou assim um dia pra nós, escuta, os gastos estão muito altos aqui em casa. Sentar e conversar. A gente vai ter que rever isso, eu vou ter que diminuir alguns gastos. Aí meu filho ouviu, não ouviu, eu ia estar aí na quietinha, foi a virada de chave. Aí ele falou assim, pai, posso falar? Pode. Nunca uma pessoa bem-sucedida vai diminuir seus gastos. Nunca.
Ele vai procurar aumentar os ganhos, pai. Concordo com o senhor, respeito e tudo. Mas enquanto o senhor diminuir os seus gastos, o senhor vai viver na mesmice que o senhor vive até hoje. Aí ele falou assim, procura aumentar seus ganhos, pai. Ter uma visão diferente de CLT, sabe? E foi a virada de chave que meu marido começou. E montou empresa de TV, montou a empresa de energia solar, montou de câmera. E ele começou. E foi a virada de chave. Então... muitas vezes os pais acham que os filhos não têm nada pra ensinar. E ele ouviu uma adolescente. Foi a virada. Quantos anos ela tinha? Não, foi o Thiago. O Thiago tinha, eu acho que ele tá com 25. Eu acho que o Thiago devia ter uns 21. É, porque tem pais que não ouvem filho, não. Quem é você pra estar me dando um conselho, né? Eu fiquei encantada com isso. A Dilma fala, minha virada de chave, que eu cheguei lá pra todo mundo cortar gasto. Minha virada de chave foi essa. Meu salário não pagava as contas. Eu falei, não, vou ficar só com isso aqui, vou indo. E aí o Thiago ajudou e faz. Porque o Thiago veio sempre de empreender, que é a geração nova que a gente critica, né? Sim. Você quer o quê? Criar um filho para ele trabalhar numa empresa e crescer lá e ser bem sucedido. Meu filho foi do contra. Desde pequeno trocava brinquedo na porta de casa com os amigos, aí trocava roupa que não queria mais com a outra. Olha lá, ele é um empreendedor. Foi e comprou roupa para vender, foi onde ele montou a loja. Então ele nunca trabalhou para ninguém. Isso ensinou a gente muito. Por quê? Pra mim é novidade, eu criticava, falava, você vai fazer o que da vida? Você disse, mãe, mas é isso que eu tô fazendo da vida. É o que eu tô fazendo, eu não quero trabalhar pra ninguém. Então a gente aprende com os filhos, porque a gente vem daquela doutrina antiga, que pra pobre, pra se dar bem... É, as crenças limitantes, né? Assim, quem fez isso? Ai, meu bisavô falou isso. Exatamente. Aí veio meu avô. Aí agora meu pai. Quem tem que quebrar isso seria nós, que não quebramos, e vai ser o nosso filho que vai quebrar. Sim. E a Tainá já me quebra no amor. Eu chego brava, que eu sou estressadona, e eu, o Thiago, nessa daí. Não, ele não falta com respeito, mas ele enfrenta no argumento. Mas por que você está assim? E a Tainá já não, quieta, mas no amor, sabe? Tá tudo bem, mãe, tudo bem. Depois ela vem e fala, mãe, pra que isso? Não sei o quê. Então, duas pessoas totalmente diferentes, sabe? Me ensinando muito. E eu acho que os filhos... A gente tem muita coisa para aprender com os adolescentes. Para os adolescentes, a gente aprende muito com eles. É por isso que eu não deixo ninguém falar dos meus adolescentes. Porque eu fico pensando que eles, como eu disse e repito, essa fase é a fase do descobrimento de tudo. Ai, descobri o Brasil. Né? Tudo. Sentimentos, os medos, os pavores, a sexualidade. Outra coisa, né, que eu vou falar bem rapidamente, é assim, a família não sabe quem são os filhos. O pai não conhece os filhos, a mãe não conhece os filhos. Eu vejo e repito, converse com os seus filhos, sejam empáticos. Né, se coloque no lugar dele por um dia que fosse, né, para você descobrir quem ele realmente é. O que ele pensa. As coisas estão muito voltadas, tá todo mundo se escondendo atrás de alguma coisa. E os adolescentes ficam só trancados no quarto, né, Marcela? Você tem que tentar tirar o quarto, de alguma forma. Não é pra, não, sai do quarto. Não, isso ele não ou eles vão. Tem hora que não querem ir nem para a igreja. Tem hora que não querem ir nem para a igreja. Nem para a igreja. E igreja eu falo isso, né? Eu falo que o Thiago, ele foi até os 18, foi que a gente falava, você vai ir até os 18, de domingo, pelo menos, você vai ir, que é num grupo de jovens, você vai ir até os 18. Eu acho que planta ali, sabe? Hoje eu vejo o Thiago dobra o joelho no quarto dele, ora, pode não estar lá frequentando, mas está plantado ali. A Tainá, a mesma coisa, eu falo de domingo, é o dia que você vai tirar pra Deus. É só... Então, você tem que pôr princípios também, né? Sim, eles vão seguir o princípio do pai e da mãe até eles completarem a maioridade, mas a obrigação, literalmente, dessa sociedade é o quê? Que o filho siga os princípios do pai. Né? Do pai, da mãe, de levar, de fazer. Chega uma hora que eles não vão fazer mais. Sim, e aí tá tudo bem. Tá tudo bem também. Aí é porque ele já se tornou, penso, já sabe mais o que quer, já as opções, né? Ele vai ter que escolher a dele, não é a gente que vai ter que obrigar o resto da vida, né? Tá certo. A gente deu o caminho, agora é eles que decidem. Sim, eu tenho um caso também na minha casa, né, que eu crio meus filhos no caminho do Senhor. A Luana, que é a minha filha mais velha de 28 anos, a Giovana, que tem 16, e o Pedro, que tem 11. Duas não estão mais no caminho do Senhor, que é a Luana
e a Giovana. Só que hoje a Giovana, ela sempre fala, eu orei, tava orando de madrugada, aí hoje ela veio falando pra mim, né? Ela não está mais indo na igreja. Ai, mãe, eu orei de madrugada, peguei no sono. Então, aquilo lá já foi plantado desde pequena, a ensinar a ler a Bíblia, oração. Então, isso fica, mesmo que não esteja, né? A própria Bíblia diz, né? Cria os caminhos, a criança nos caminhos do Senhor, e quando ela se desviar, ela vai lembrar, né? Do que foi ensinado. Sim. Então, eu achei muito interessante hoje, né, a Giovana falando, né? Eu estava orando de madrugada e peguei no sono, né? Então, não está nos caminhos do Senhor, mas aquilo foi plantado. E eu vejo muito, né? Pais, né, que são cristãos, que vem aquela decepção quando os filhos não estão mais na casa do Senhor, não está indo na igreja. E por quê? A gente quer os nossos filhos cria, né? Muitos pais também acham que os filhos são extensão da gente. E não é. Eles não são extensão da gente. Não. Eles são outras pessoas, outro CPF. E aí eles têm outro sentimento, outro comportamento, outros gostos, né? E a gente acha que tem que ser ali, do jeito da gente, tal, e aquilo, e começa a bater de frente com aquele adolescente, que eu já fiz isso com as minhas filhas, né? Querendo que estivesse ali. E não, entendeu? Eu também já fiz isso. Então, eu errei nessa parte, né? E às vezes eu ouço crítica, né? Muita crítica. A sua filha não tá mais nos caminhos do Senhor, tá assim. Então, mas isso é minha filha, não sou eu. Mas eu sei o que eu plantei, como eu criei. Porque a gente cria, que nem eu tenho 3 filhos, a gente cria todos iguais. Só que são 3 pessoas diferentes. Eu sempre ficava assim, achando que a Luana ia ser igual, a Giovana ia ser igual a Luana, e o Pedro igual. Não, são 3 temperamentos diferentes lá dentro de casa. Embora a Luana esteja casada, né? Mas eu achava assim, porque a Luana não me deu trabalho, os outros 2 também não ia dar. Ah, sim, claro. Mas eu tive, né, a decepção. E engraçado, Paty, você falando isso daí, que eu fico me perguntando e queria te perguntar, né? Engraçado, você vê a Luana boazinha, foi uma menina boazinha, eu acompanhei tudo, né? E como que pra você foi? Porque eu ainda tinha apoio, que era meu marido, minha mãe e tal. A Patrícia não. Patrícia foi mãe solo da Luana, hoje viúva, com mais 2 ali, adolescente e adolescente. E aí eu fico pensando, o que você sentiu disso daí? Hoje ainda você tem uma rede de apoio por parte da família dele, né? Do seu falecido esposo. Mas aí eu fico pensando, como que foi pra você, né? Acompanhei um pouco, mas assim, eu queria que você falasse, né? Você é mãe solo da Luana tão nova. Eu fui mãe aos 21 anos. Aí eu mudei de cidade e com uma filha de 1 ano e 8 meses. Graças a Deus deu certo na minha vida. E parece assim, eu falei, gente, era Deus na minha vida. Às vezes eu não acredito que eu passei por isso. Eu ia levar minha filha a pé na escola, porque o trajeto da minha casa até a escola, e eu não tinha carro, tinha que ser a pé. Então eu ia lá com uma criança, com a pasta de trabalho, porque eu trabalhava com vendas. Eu ia com a minha bolsa, com a minha filha e com a mochila da criança. Chegava lá na escola, deixava a criança, aí pegava o ônibus e ia pro trabalho. Voltava, era aquele mesmo trajeto, andava e passava no mercado ainda, comprava as coisas, e como que eu chegava em casa todo carregada ainda de salto, né? Detalhe. Porque você tá fugindo do salto, eu entendi. Eu trabalhava agora dentro do banco e eu tinha que estar de salto. Falei, gente, e era assim, graças a Deus, coisas que eu passei assim, estando casada, eu não passei solteira. Tipo assim, febre. A minha filha, olha, se eu falar pra você que ela teve febre, uma vez que eu fiquei 7 dias sem trabalhar, e eu não precisei, assim, ir no pronto-socorro de madrugada, como eu já precisei com os outros 2. Porque se eu precisasse, eu não sei nem como eu ia ter que pegar táxi, na época era táxi, e ir para pronto-socorro. Nunca passei por isso, graças a Deus. Então foi assim, parece não, tenho certeza. Deus estava comigo naquele momento e me poupou de passar por muitas coisas, né? Aí depois, trabalhando no banco, eu conheci a Elaine, né? Aí já tinha mudado de casa, tudo.
aonde a Luana ficava o dia inteiro na escola. Era de uma escola de manhã, a perua pegava e já levava para outra, porque não tinha com quem ficar. Aí eu conheci a Elaine, e aí a minha filha, aí começou a amizade com o Tiago, que era praticamente da mesma idade, e a mãe da Elaine começou a olhar a minha filha, que foi a minha rede de apoio. Então isso me ajudou também bastante, e isso começou aos 7 anos, né, por aí. Então até os 7 anos era eu, minha filha e Deus. Aí quando eu ia para a cidade da minha família, passava o final de semana lá, aí minha filha ficava lá, ficava com o pai, aí tudo bem. E quando eu estava de férias, ela ficava com a minha família e com o pai. Então passava as férias todas. Mas quando eu estava aqui, eu tive o apoio da mãe da Elaine. Então isso também me ajudou, mas eu não tive problemas assim de sair correndo com a criança pro pronto-socorro, não ficava doente, graças a Deus. Ao contrário, né, Patrícia, do que você passa hoje, né? Agora, com o Pedro e a Giovana também quase não ficou doente, e com o Pedro eu já tive mais problema de convulsão, de febre, sair correndo de madrugada para pronto-socorro, com a criança praticamente desmaiada por causa de convulsão. Graças a Deus, eu não estava sozinha, né? Eu era casada, agora eu sou viúva, né? E eu não estava sozinha nessa época. Então, eu tinha esse apoio. E os médicos sempre falavam, né? Vai ter convulsão até os 7 anos. E aí eu ficava contando os dias para essa criança completar 7 anos, para não ter mais que passar por isso. Porque eu não sabia lidar com aquilo. É tudo novo, né? E eu não sabia lidar. Para mim, convulsão era o fim do mundo, né? E hoje eu vejo assim que... É uma coisa muito natural, né? Tem pessoas que... tem filhos que têm convulsão e acham natural. E para mim não foi. Aí quando completou 6 anos e 11 meses, falei, graças a Deus, não vai ter mais convulsão. Ele teve a última convulsão dele. É complicado. Gente, eu fiquei aqui observando, né? O quanto vocês são cristãs mesmo, né? Vocês colocam Deus acima de tudo aí, né? Graças a Deus, obrigado Deus, não sei o que, Deus. Eu em momento algum falo de Deus. Porque para já não haver conflitos, nós somos uma família de grande, né? Vamos dizer assim, de 7 irmãos. E nenhum de nós fomos batizados. Nem na católica, nem na apostólica, nem na romana, nem em lugar nenhum. Porque os meus pais queriam que a gente decidisse, né? Qual a religião. Porque daí batiza aqui, batiza ali, né? Então eu mesmo fui batizada aos 15 anos. E, claro, falo de Deus, sim, né? Creio em Deus, e acho bonito, né? Essa coisa que vocês trazem, né? Um dia eu vou ser igual. Vou chegar lá. Vou chegar lá. No momento, eu ainda sou a ciência. Eu tenho a fé, mas eu sou a ciência. E eu, como eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, tive experiência. É porque você já trouxe... Lembra das crenças... Lembra que eu falei das crenças limitantes? Não, mas... Já carregam. Veio da avó, dos avós, que já trilharam, que já puseram, que já te mostraram a igreja, que já te mostraram a Bíblia. Eu acho lindo. Mas, Marcela, o meu... não leio. Mas não foi crença. É experiência. Eu tive experiência. Assim, eu não leio, por isso que eu tô falando. Você viu quando o Silvio estava para falecer, depois nós vamos fazer um podcast sobre isso. A experiência que eu tive antes. Isso foi uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Fora do normal. Fora outras. Fora outras, né? Que então, Deus já vai mostrando pra você. E eu vejo assim, como psicóloga e como cristã, que sim, a Bíblia e a ciência andam juntos. Sim, entendeu? Sim. Eu só estou dizendo assim, acho bonito. Acho bonito. Bonito. Vamos lá. É comum, Marcela, os pais se sentirem culpados por aquela criança, aquele filho adolescente não ser aquilo que ele esperava. Sim. Tem muitos pais, né, que chegam, às vezes, em terapia. Nossa, mas eu cuido de criança, eu sou crente, e minha filha tá desse jeito, meu filho tá desse jeito. Aquela decepção, sabe? Tipo assim, acha que aquilo é responsabilidade deles. Deu alguma coisa errada, é culpa deles. E traz aquela culpa.
sente vergonha, né, do que o outro vai falar, se preocupa muito com o que outro, a né? família, os pais dos outros vão falar, pai de amigos, então se preocupa. O que você tem para falar para esses pais, Marcela? Bom, eu já penso assim, se você fez certo ou errado, não importa, já está feito. Daqui para frente é trazer eles o mais perto de vocês, independente do que esse filho seja. Porque nós criamos expectativas demais nas pessoas e principalmente nos nossos filhos, porque nós queremos que eles fossem até melhores do que nós. Então, quando você cria a expectativa, você cria o filho real e o filho ideal. Assim também quanto os nossos relacionamentos. E quando você criou aquele filho ideal, nossa, você criou, você fez, aconteceu. E quando você vê, começa a desmoronar tudo na sua frente. Você fala, gente, mas cadê aquele filho? Não, esse filho foi o ideal, aquele que você criou na sua mente. Você conduziu ele da melhor forma possível. Mas quando desmorona, você fala, mas é aqui que está o filho real. Então, observar mais os seus filhos, conversar mais, ter a empatia, como eu disse, se colocar no lugar dele. E aceitar. E a aceitação. Enquanto os pais negarem a existência desse filho, esse filho real, esse filho que pode ser um filho que não gosta da igreja, um filho que não gosta de estudar, o outro que não... Olha, ele não gosta de estudar, mas será que ele tem alguma coisa que chame a atenção dele, igual o filho da Elaine? Ele, além de saber estudar, ela queria que ele trabalhasse numa empresa. Ele não, ele queria o próprio negócio dele. Então, ouça esses adolescentes, ouçam os seus filhos. Marcela, que nem só fazendo pauta de religião, de forçar isso aqui. A congregação em si é bem rígida e tal. Sim. Eu conheço todas, eu já fui em todas as igrejas. Só que eu nunca fiz isso, porque eu acho o que eu faço? Que nem a minha filha falava pra mim, meu filho também, ele fala, excelente isso, mãe, porque você deixou eu conhecer, eu decidi onde eu queria estar. Exatamente. A minha filha, que nem se for ver pelo pessoal, não pode em outra igreja, não pode, não sei. O que eu fiz? Mãe, quero ir. Minha amiga chamou eu pra ir no acampamento da Batista. Vai no acampamento da Batista. Chamou eu pra ir no acampamento da Lagoinha. Vai. Ela conhece. Vai ter o culto do jovem. Vai. Ela foi em um, foi no outro, foi no acampamento do outro. Mãe, mas eu gosto da minha igreja. Então foi ela. Olha só que legal. Aí eu deixo isso. Daí eu falo, filha, como a nossa, não tem, eu falo, mas vai no acampamento das outras. Que é gostoso. Eu vou, mãe, porque é gostoso. Mas eu acho que essa escolha, sabe? Você tem que ouvir, deixar a escolha, talvez não seja lá. Ela queria, eu quero. Eu idealizei que todo mundo ia servir a Deus ali comigo. Mas eles são seres humanos, né? Mas nós somos falhos, né? Porque cada um tem que tomar a sua decisão. Eu decidi não ir em lugar nenhum. E tá tudo bem também. Isso não te faz melhor. Né? Não faz eu pior, melhor eu oro lá na minha casa, do meu jeito, né? E isso não me diminui como pessoa, né? E também não confundo, né, a minha cabeça e nem a cabeça dos outros, né? Quanto à sociedade, né? Só complementando. Nossa, a filha da Patrícia, a da Patrícia não vai mais na igreja e com certeza ela tá ouvindo inúmeros, né, dedos apontados na cara dela. Poxa, fulana não tá no mundo, tá isso, tá aquilo, que é mais ou menos o que a gente vê por aí, né? Tá mesmo? Tá. Então, eu tive uma conversa com a minha filha dentro da minha casa. Ela está sobre a vigilância de Deus, porque eu oro por ela, né? Eu acredito que Deus está olhando por ela, ela tem consciência de tudo que ela faz e é isso. O que o outro vai pensar sobre a vida que você tem, ou a família, ou os seus filhos, isso é sobre eles. A gente não tem que trazer essas coisas para dentro da casa da gente, entendeu? Você fez o seu melhor, você fez a sua parte. Sim. Orienta e ora. É o que eu faço. Orienta e ora. Uma coisa que eu sempre vejo ali, né, e dentro do set terapêutico, a gente não pode falar isso, né? Mas eu vejo aquelas mães angustiadas. Mães que às vezes não sabem o que fazer. Aí traz o filho para terapia, sendo que as mães também têm que fazer terapia. Precisa fazer terapia. A maioria, quando chega no set terapêutico, no consultório, o que acontece?
e a gente costuma ouvir. Faz uma, né, uma análise ali, e aquela mãe vai atropelando, falando, cadê a criança? Cadê o adolescente? Cadê ele? Fala que na minha filha, é eu que preciso. Mas aí eu falei, cadê o adolescente? Aí eu falo assim, então, a maior parte dos problemas do adolescente, e eu tenho que falar, infelizmente, vem dos pais. Dos pais, que não fazem a terapia. Até conversando com a Patrícia esses dias, falei, o que você prefere? Você vai lá, paga 500, 600 reais de um psiquiatra, não fica na fila, não tem retorno de 30 dias, pega a medicação, porque vai descrever ali rapidamente, pega a medicação por 60 dias. Fica bonzinho, calminho, né? E não procura terapia. Mas não paga 200 reais de uma consulta com o psicólogo, ou seja, psicoterapia, porque tem diferença. A terapia é uma coisa, o terapeuta é uma coisa, o psicólogo é outro. Nós temos alguns segmentos que podem ser parecidos, mas nunca iguais. Então, é mais fácil você ter a receita do que pagar pela terapia. É que a gente procura sempre a parte mais fácil, né? Para emagrecer, toma um remédio, em vez de academia e alimentação. Ótimo, muito bom. Vai te custar. Uma hora lá na frente você vai ter que vir. Você vai ter que vir. O mais fácil vai trazer problema no futuro. Entendeu? Você só vai adiando, né? Você vai empurrando com a barriga. É isso, né, gente? Então, está nesse bate-papo que nós tivemos aqui sobre adolescentes. Espero ter ajudado vocês, né? Ver esse bate-papo, ver que todos nós, né? Nós, como psicólogas, passamos por algumas dificuldades com os nossos filhos também, né? E hoje nós temos psicólogos para ajudar os filhos, a terapia. Hoje tem muitas informações também, né? Grupos terapêuticos, viu, gente? Grupos terapêuticos. Antigamente, a gente... Só conhecia a psicanálise, né? Não, antigamente a gente educava nossos filhos com o que a gente também aprendia com os nossos pais. E se os pais erravam, a gente também errava com os nossos filhos. Hoje nós temos várias ferramentas, né? E nunca é tarde para mudar. Né? Por mais que tenha com problema agora, vai continuar, às vezes por um bom período vai continuar com esse problema, mas sempre a gente pode estar corrigindo e ressignificando isso. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada por ficar por aqui. Não esqueça de dar um like, dar um joinha e obrigado por tudo. Obrigada, Elaine, e obrigada, Marcela. Obrigada. Boa noite.